No Céu e Inferno, capítulo 2, segunda parte, nós estamos vendo a parte dos espíritos felizes e agora nós vamos ver a comunicação da viúva de Fulon, nascida Woolles. A senhora Fulon, falecida em Antibes, a 3 de fevereiro de 1865, residiu por muito tempo no Havre, onde granjeou a reputação de miniaturista habilíssima, de notável talento. Aproveitou-o primeiro como simples amadora, mas quando lhe sobrevieram as necessidades, fez da sua arte proveitosa fonte de receita. Bom, era uma pessoa que levava uma vida tranquila, tinha uma grande habilidade para fazer miniaturas e, diante da necessidade, ela começou a trabalhar para vender esses produtos. O que a tornava admirada e estimada, conquistando-lhe depois da parte dos que a conheceram uma recordação memorável, era sobretudo a amenidade do caráter, as qualidades pessoais que só os íntimos podiam conhecer em toda a sua extensão. É que a senhora Fulon, como todos os que têm inato o sentido do bem, não alardeava antes ou considerava praticado natural. Então ela tinha um sentido de fazer o bem, gostava de fazer o bem e fazia-o naturalmente. Que é o mais importante, apesar da delicadeza, a simplicidade, aquele jeito de cativar as pessoas, que tem pessoas que têm aquele dom de cativar. E naquele dom de cativar, então, ela foi angariando muita simpatia, muitas pessoas gostando do trabalho dela e também da pessoa dela, que é uma coisa importante. Porque muitas das vezes, quando as pessoas têm um bom talento, elas se tornam antipáticas. Porque começa a subir a vaidade pela cabeça. Ela manteve essa sua serenidade e o gosto pela prática do bem. Se houve pessoa sobre a qual o egoísmo não tenha tido ascendente, tal sem dúvida foi ela. Nunca, talvez, o sentimento da abnegação pessoal foi tão ampliado, pronta como estava sempre a sacrificar-se o repouso, a saúde e os interesses em proveito dos necessitados. A partir de um determinado momento, então, ela começa a ajudar os necessitados, não importa o sacrifício que ela tinha que fazer, ela ia ajudar aqueles necessitados. Pode dizer-se que a sua vida foi uma longa série de sacrifícios, como também de rudes provações desde a mocidade, sem que a coragem e a resignação, a despeito delas, jamais lhe faltassem. Mas eis que, à sua vista, cansada por meticuloso trabalho, extinguia-se dia a dia, a ponto de, com algum tempo mais, resultar em completa cegueira. Como ela era miniaturista, forçava muito a vista e acabou perdendo a visão. Mas resignada. Foi então que o conhecimento da doutrina espírita lhe tornou um oceano de luz, rasgando-lhe como que espesso véu para deixar-lhe entrever alguma coisa não totalmente desconhecida, mas da qual possuía apenas uma vaga intuição. Estudou-a com afinco, mas ao mesmo tempo com o critério de apreciação própria das pessoas, tal qual ela, dotada de alta inteligência. Ela foi perdendo a visão, logicamente, até ela acabar de ficar cega. Ela foi lendo, então alguém leu para ela, depois de ela ter ficado cega, óbvio, né? Mas o estudo da doutrina fez com que ela começasse a ter uma nova visão da vida e certamente do mundo espiritual. Porque alguma coisa ela já sabia, já conhecia, e passou a ver mais, porque quando a gente começa a estudar bem a mediunidade, amplia-se o nosso campo de percepção. Fora preciso avaliar todas as incertezas, todas as dúvidas da sua existência, provenientes não dela, mas dos parentes, para julgar das consolações que auriu na sublime revelação, e que lhe deram a fé inquebrantável do futuro, a consciência da nulidade das coisas terrenas, também da sua morte foi digna da vida que teve. A partir do momento que ela começa então a entender a vida espiritual, as coisas da doutrina espírita, ela passa a ter um amor muito grande pela doutrina espírita, começa a ter mais entendimento pelas situações da vida e, ao consolar-se, ela procura consolar também seus parentes. Sem a mínima apreensão angustiosa, viu aproximar-se como
libertação que lhe era das cadeias terrestres, ao mesmo tempo que ele abria as portas da vida espiritual, com a qual se identificara no estudo do espiritismo, e morreu calmamente, convicta de haver completado a missão que aceitara ao reencarnar, pois cumprira escrupulosamente os deveres de esposa, mãe e mãe de família. Quanto a gente cumpre bem as nossas tarefas aqui, quanto a gente cumpre bem o nosso trabalho, logicamente que a gente vai chegar no plano espiritual em condições melhores. E a hora da morte não vai soar com aquele desespero: será que eu vou para o inferno? Os diabos vão vir me pegar? Não terá isso. A pessoa partirá tranquilamente, calmamente, tal qual ela chegou à Terra. E assim como durante a vida declinara de todo e qualquer ressentimento em relação àqueles de quem porventura pudera queixar-se por ingratos. E assim como sempre trocara o bem pelo mal. Assim também desencarnou, perdoando-lhes, implorando para eles a bondade e a justiça divinas. É importante que a gente manter a serenidade para que na hora do desencarne a gente consiga passar esse momento de paz, de resignação e procurar levar aos nossos familiares essa serenidade, essa paz, essa resignação, essa serenidade, para que também eles possam se confortar e ver que a morte é apenas uma passagem. Não ter aquele desespero, como muita gente tem: a morte, meu Deus, e agora? A morte é um fato natural na vida de todos nós. Desencarnou finalmente com a serenidade decorrente de uma consciência ilibada e a convicção de que nem por isso se afastaria mais dos filhos, uma vez que poderia estar com eles em espírito, aconselhá-los e protegê-los, fosse qual fosse o ponto do globo em que se achassem. Um espírito livre, consciente da doutrina espírita, consciente da vida espiritual, o espírito está livre para ir aqui, ali e colar e levar o seu consolo àqueles que necessitam. Logo que soubemos do trespasse da senhora Foulon, tivemos por primeiro cuidado o de evocá-la. As relações de amizade e simpatia que a doutrina estabelecera entre nós explicam algumas das suas frases e justificam a familiaridade da linguagem. Ela era muito amiga do Kardec, da equipe que trabalhava com Kardec. Ao ser evocada, ela chega conversando com eles amavelmente. Isso é importante a gente entender: a amizade com o médium, a boa relação com o médium, vai facilitar a vida de quem desencarnou, desde que esteja com a consciência tranquila.